Olá, bom dia a todos. Mais uma quinta-feira no nosso estudo do Evangelho no Lar, com a graça de Deus. Então, vamos começar a nossa oração. Em seguida, passamos para a nossa mensagem do dia e depois vamos ler a leitura do capítulo 10. Então, fechamos os nossos olhos, silenciamos a nossa mente e nos conectamos por poucos instantes com o nosso coração, com a nossa alma e com todos os nossos amigos espirituais que estão aqui e que nos ajudam nesse estudo todas as semanas e que nos ajudam na nossa vida todos os dias. São amigos que nos dão os bálsamos de amor, de paz, que precisamos para seguir dia a dia na nossa luta, na nossa batalha, nos nossos desafios. São os amigos que vibram positivamente conosco. E são os amigos que nos inspiram. Basta que nós queiramos estar conectados com eles para escutar e sentir essas inspirações de como teria que ser o nosso caminho. Então, agradecendo toda essa ajuda que nós recebemos todos os dias, mesmo que ainda talvez nós não consigamos senti-la sempre, sentindo no nosso coração esse calorzinho que eles emanam. Pedimos autorização para começar o estudo do Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja. Então vamos à nossa mensagem. Os maus pensamentos intoxicam a alma, atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantenha a tua mente presa às ideias positivas, iluminativas aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te avibra o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência hoje ou mais tarde se concretizará. Os fatos se comportificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. É a força do pensamento, né? Como sempre. Então, é realmente olhar e vigiar, né? Para onde que os pensamentos estão indo. E ali, realmente, o que pensares com insistência, hoje ou mais tarde, se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental, ou seja, formam um corpo, né? Para depois se tornarem realidade no corpo físico. Então, é aquele negócio, né, que a gente diz, olha, toma cuidado naquilo que tu pensa, porque é como se o simples pensar é já um pedido, né? É já uma requisição, é já uma riqueza também, velho. Então, o que a gente tem, em que temos pensados, né? Eu sou uma pessoa que penso, né, todo mundo pensa, obviamente, tantíssimo, mas eu tenho que ficar muito ligada nos meus pensamentos, porque eu tenho muita mania, né, de ficar pensando em coisas que acabam atraindo coisas que não são das melhores. Então, realmente é o que a gente chama, né? E a gente vai dar a culpa para os outros, porque como é que diz? Os obsessores, mas a gente que abre a portinha, né? E às vezes nem identifica o mau pensamento, né? Porque a gente se justifica, não estou pensando mal, é porque eu tenho que ser precavida, é porque eu tenho a obrigação de ter cuidado, né? Então, assim, é sempre muito complexo, porque é fato, né? Os maus pensamentos intoxicam a alma, mas a gente não tem ainda o controle desses pensamentos, porque não tem nem consciência deles. O pior é ter e não ter o controle, né? A gente se dá conta o quanto a gente realmente não controla esses pensamentos, né?
Porque tem que ter consciência e aceitação, né? Porque essa aceitação é que vai ajudar a gente a poder mudar esse padrão de pensamento, né? Então, assim, o tempo todo nas nossas vidas a gente está preso a essas posturas de insegurança. E a gente tem medo de passar pelas coisas que já passou, né? Tem medo de reviver dor. Então, tá o tempo todo tentando prevenir a dor com mais dor. Mesmo que seja só no campo mental, né? É como o Joana diz aí. Se a gente não conseguir manter na mente as ideias positivas, né? Iluminativas, que ela está chamando aí dentro conforme desses programas de enobrecimento, aí a gente fica completamente preso no contrário do bem-estar, né? Se a gente não conseguir isso. Quando a gente consegue, né, ver o que tem de bom, estava até falando isso ontem com meu filho, porque ele tinha alguns planos que não se concretizaram, né, na hora do Covid. E aí ele estava com os pensamentos bem imediatistas, tipo, não planejo o futuro, porque tudo que eu planejo não dá certo, né? E eu digo, ó, cuidado aí, né? Tá prestando atenção? Aí ele chega a rir. Né? Você está prestando atenção nos seus padrões de pensamento? Porque você não ter fé no futuro é uma coisa terrível perante a vida, né? Porque aconteceu uma coisa, não, mas tudo que acontece é bom. Ele diz, onde é que é bom o que aconteceu? Né? Eu digo, é bom porque você não sabe o que aconteceria? É ótimo, é o que aconteceu, é tudo que você tem. Né? Você não tem o que não aconteceu. Mas é difícil para essa nossa mente ainda pautada no medo vencer as resistências, né? Tem que ter muita maturidade. Tem que sair do medo, né? Tem que sair das posturas de medo. Essa questão que tu falaste agora da precaução é muito interessante, porque é uma coisa muito minha, né? O de, eu vou pensar. Eu tenho uma coisa que agora eu estou, né, refletindo e tentando ficar mais atenta, que é o não comemorar, né? Não celebrar quando alguma coisa acontece ou quando eu faço alguma coisa, porque eu tenho medo que o celebrar vai me trazer um mau augúrio, né? Aquela coisa da superstição, não, se eu falar muito vai acontecer alguma coisa e não vai ser legal. Então, é realmente a gente reforçando o pensamento negativo, né? Enquanto, na verdade, poxa, a gente tem que celebrar o agora, aquilo que está acontecendo, já aconteceu, né? Então, realmente, festejar isso. E eu tenho muito dessa questão precavida que estou tentando refletir para poder realmente ressignificar. É bem interessante mesmo o pensamento. Vero. Na verdade, a gente já falou isso em alguns evangelhos atrás, né? O quanto, quando a gente consegue pensar no que está pensando, né? Dependendo para alguns, pode ser até chocante, né? O que a gente realmente pensa, né? Porque muitas vezes a gente está tão acostumado a pensar tantas coisas, a ter esse turbilhão de coisas na mente, que eu acho que poucas pessoas realmente param para ver o que estão pensando, né? Isso é um exercício que parece fácil e simples, mas às vezes não é tanto, né? Realmente é o que ela diz ali, é um exercício, né? Como qualquer outro que tu imaginar, né? Vou na academia, tu chega lá, tu começa a pegar peso pesado, não, tu tem que começar devagarinho, começar pouco a pouco. E porque assim, eu faço um exercício com isso há muito tempo, né? Mas a percepção de começar a fazer isso, ela requer uma maturidade de ter a consciência de que esse pensamento no espiritismo, a gente estuda uma dimensão maior da matéria em que a gente sabe que o pensamento é matéria, né? Então, aqui, quando a gente está falando de pensamento, a gente está falando exatamente do que Joana está falando aí nessa mensagem, aquilo ali se materializa. Então, assim, tem até alguns exemplos que a gente fazia, às vezes, de estudo no centro espírita, né? Quando a gente estava trabalhando para o pensamento, né? Então, a gente dizia, pense numa maçã, né? E cada um pensou numa maçã. Aquela maçã, no mundo espiritual, ela é visível.
né? Então ela se materializa em um campo sutil, né? Mais leve, mas para ver a força que o pensamento tem que a gente não tem noção. Então, o que Joana está dizendo ali é que os seus pensamentos, mais cedo ou mais tarde, eles vão se tornar realidade, né? Eles vão se tornar a sua realidade. Então, se a gente tem só pensamentos difíceis, que realidade vai se tornar, né? Ele está dizendo assim, se você só pensa mal, só lhe acontece o mal. Se você pensa o bem, mais cedo ou mais tarde, também esse bem vai chegar até você. Né? Então, eu acho que é uma coisa bem legal e que tem um amparo de estudo muito interessante no Espiritismo. Muito legal. Seguimos então para a nossa leitura hoje, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas, Simeão Bordeaux, 1862. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoarás não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essas são algumas das palavras de Jesus que mais devem tocar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparar essas palavras misericordiosas com a prece tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, e que Jesus ensinou aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas elas te for feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmos, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejares que o Pai Celestial faça por ti. Ele não te perdoou tantas vezes? Contastes o número de vezes que o seu perdão veio apagar as tuas faltas? Escutai então essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos no vosso amor. Dai, pois, e o Senhor vos recompensará. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Curvai-vos, e o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestiais vos vê sempre, e continua com amor o trabalho ingrato que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de perdão. Se os atos deles vos prejudicaram pessoalmente, é um motivo a mais para serdes indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria por que não esquecer os erros de vossos irmãos, se eles vos incomodassem apenas levemente. Espíritas, não esqueçais jamais que, tanto em palavras como em ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esqueçais o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que puderdes fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve dele se afastar, mesmo que em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz daquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Efetivamente, feliz daquele que pode dizer cada noite ao dormir, né? Não tenho nada contra o próximo. Me fez sorrir. O bom é que a gente não sabe, o bom ou ruim, né? É que a gente não sabe realmente o quanto nós temos contra o próximo, né? É verdade. Conversando com as pessoas, tu vai vendo assim, no meu próprio processo eu vou vendo assim o quanto a gente ainda é cego, né? O quanto a gente ainda tem tanta dificuldade de ver as coisas,
que aquelas palavras típicas, né? Eu perdoei, mas ele lá e eu aqui. Eu perdoei e as próximas 5, 6 palavras são ofensas àquela pessoa, né? Eu escuto muito isso. E aí eu fico pensando como a gente não se escuta, né? Porque se a gente tivesse ouvidos para escutar o que a gente mesmo está dizendo, que é uma sensibilidade que a gente vai adquirindo, na verdade, né? Nós terapeutas, a gente exercita isso todos os dias, né? E aí acaba que tu consegue escutar o que tu tá falando, né? Muitas coisas provavelmente o ego ainda filtra e não deixa escutar, mas algumas como tu acaba de dizer e já, como é que eu ponho para dentro de novo, né? E então isso é um exercício de se escutar, né? Porque talvez a gente ainda não vá ter a consciência real do que a gente pensa inicialmente, mas se a gente começar a escutar o que a gente fala, a gente vai ver muita coisa. Já vai começar a ver grandes coisas, né? Poxa, não faz sentido dizer que eu perdoei se as próximas palavras são ofensas àquela pessoa. Não faz sentido eu dizer que tá tudo bem, né? Quando eu tô pensando um monte de coisa que eu não falo, mas eu penso, né? Então, adquirir essa sensibilidade e esse querer se estudar, né? Essa coisa do perdoar sem limites, né? Veja que ele vai deixando bem claro que é perdoar cada ofensa, né? Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa. Que é cada ofensa, né? Cada vez que uma pessoa incomoda, cada vez que aquilo Toda ali te hora, sim. fere. Aí tantas vezes quantas aquela ofensa te for feita. Olha o desafio, porque em geral, né, a gente nasce num meio em que as pessoas estão muito inconscientes, né? Nós somos inconscientes, como a Mabel estava dizendo com relação à autorreflexão. Então, na hora que nós estamos num mundo em que as pessoas não dão conta de si mesmas, é um tempo todo um ferindo o outro, né? Daí que nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, isso são provações. O que é a prova? Para a gente ver se a gente realmente consegue esse esquecimento de si mesmo que fala aí no texto, né? Porque eu esquecer o meu ego, né? Esquecer o meu adoecimento, a minha infantilidade, para que não me fira o adoecimento do outro. Porque se o outro está ofendendo, é óbvio que ele está numa condição pior do que a nossa. Né? Se ele está ferindo, se ele está acusando, se ele está, né, ali em desequilíbrio, causando mal a ele mesmo e aos outros, né? Então a gente não consegue ter ainda o olhar do perdão, desse esquecimento, né, que propõe o Evangelho. É justamente a gente não continuar, né, o ciclo que está iniciado ali. Então, a gente tem que pensar em todas as vezes que a gente se irrita, né, em que a gente se sente ofendido, em que a gente não se sente respeitado. Todas essas ações, né, do ego exacerbado, que se acha superior aos demais e que quer tudo para si, né, sem ter ainda condição de dar nada a ninguém. Me fez sorrir essa última frase ali enquanto eu lia. Só levanta um pouquinho, Mar, aqui no fim da... Aí. Que falando do pai, né? Ele não te perdoou tantas vezes, contastes o número de vezes que o seu perdão veio apagar as tuas faltas. Comecei a pensar, né? Toda noite que eu rezo, que eu... Puxa vida, meu Deus, desculpa, hoje realmente fui... Imagina, até hoje, 41 anos, quantas noites eu já pedi perdão, quantas vezes durante o dia, né? Já pedi perdão pelas minhas faltas, porque obviamente que eu quero ser perdoado, né? Quem é que não quer? E, meu Deus, se eu for pensar o tanto de vezes e que realmente, né, eu não, com certeza eu não dediquei metade dessas vezes para o meu próximo, né? Ai, Jesus. É grave, menina. Posso, É grave. posso dizer una cosa?
Sempre. Claro. Parlo in italiano perché sono in giro col cane che mi tira, non ce la faccio. Allora, la cosa, oggi mi sono voluta, ce l'ho fatta da connettermi perché a volte devo andare prima a scuola. Oh, io sto lavorando sul perdono con i ragazzi perché Ah, che bello. sì, mi hanno fatto leggere dei libri terrificanti, tanto per tirargli sul morale, tipo la guerra del Kosovo, il colonialismo. E io per cercare insomma di rendere le cose meno pesanti a sti ragazzi, cioè, gli sto dicendo che tutto questo va verso il perdono, che le grandi figure insomma, delle religioni tutti dicono le stesse cose. E vabbè, e siccome io sono una bella ignorante nella religione comunque cristiana, trovavo le cose del Dalai Lama, ma stavo pensando come dire che anche, beh, chiaramente lo sapevo che anche per i cristiani, però proprio trovare le parole, tac, e voi state leggendo questo oggi. Pazzesco, Che veramente bello, pazzesco. Susanna. Sì, sì, sì. Vabbè, È, tutto quello é, che avete é detto vale anche per me. verdadeiramente uma inspiração, né? Você vê até na orientação para as crianças, né? Porque eu acho que os espíritos eles dão isso, eles ajudam a gente na lucidez, né? Sì, Quando a sì, gente vê aí na instrução dos espíritos, para que a gente possa até traduzir em exemplos, até para trabalhar com as crianças, né? Então, quando a gente se ofende, quando a gente sente raiva de alguém, até na escola, né? Quantas vezes uma criança não se ofende com a outra ou com o professor, né? sempre. Então, aquilo ali é uma falta de educação ainda do espírito. A gente, pequenininho, também passava por essas situações. E Sì, como é bom a gente poder ter essa orientação, né? De sì, criança. sì. Imagina que coisa boa, maravilhoso. Sim, porque essas crianças éramos nozes, né? Eram, Hum, eram nós, nossa, já não sei nem falar. No passado, né? Que provavelmente não fomos ajudados a essa questão do perdão, né? Porque muitas vezes ela é muito vazia. Quando a ajuda vem, ela vem de uma maneira com que a gente não entende, que é, pequenininho ali, meu coleguinha pegou meu brinquedinho. E a ajuda deixa. Tu é egoísta, né? A ajuda, muitas vezes, ela vem em forma de provocar mais raiva, mais impotência naquela criança, né? De não entender o que está acontecendo. Porque a gente quer sim. na marra que o outro seja melhor que a gente, né? Que o nosso filho seja melhor, que ele sofra menos e tal. E muitas vezes a gente comete, né, esses equívocos de ainda piorar a situação, né? Em vez de tentar conduzir isso através do amor, conduzir isso através de como esta pessoa pensa, não como eu penso. O que ela está sentindo agora, de que forma eu posso auxiliá-la da maneira dela, não da minha, né? A gente quer impor a nossa maneira para os outros, a gente quer impor a nossa maneira de pensar e que muitas vezes também estão equivocadas. A gente não se pergunta isso, né? Às vezes uma E criança como ajudar, né? às vezes uma criança, ela tá me ensinando mais do que eu estou ensinando ela. Só que eu tenho que ter humildade para ver isso. Óbvio que não sempre, né? Mas em muitas questões eu preciso ainda ter a humildade de ver o quanto as crianças também nos ensinam. E a gente tem que ver que os filhos, né, eles não são trazidos, as crianças, nós nascemos crianças, para sermos auxiliados na evolução moral. E a gente, nesse mundo, deturpa muitas coisas, né? Então, o direcionamento do filho é para o sucesso no nível material, é para a supremacia perante os outros. A própria escola, né, tem um nível de competição que é um nível de valutação das pessoas em notas. Então, assim, é uma situação em que a gente não trabalha a moral, infelizmente. Então, eu tenho que perdoar só para quê? Para que eu pareça ser bonzinho. Não porque eu tenho que perceber por que que aquela coisa está agindo em mim, né? Uma criança não sabe nem por que está odiando algo, como é que ela vai perdoar, né? Tô Então, lembrando que existia uma precisa auxiliar. cadeira que se chamava Sim, Moral e Física. Essa cadeira foi extinta. Que engraçado. sim. Mas se eu bem lembro, eu paguei, eu estudei um pouco moral e cívica há muito tempo atrás.
Mas, se eu não lembro, não era um direcionamento da moral, porque, assim, nos estudos, a moral, ela tem um outro contexto, né? O que nós estamos falando aqui dentro da doutrina espírita é a moral mesmo da evolução do espírito. Para a sociedade, a moral são as regras, Exato, é entendeu? As regras ser de conduta. civil, é ser Exato. civil mesmo. Exato. Então, é diferente a abordagem, se a gente vai estudar, por exemplo, moral e ética, né? O que é a moral, o que é a ética. Então, a moral, ela está sempre na sociedade, como é que a gente trabalha a moral, até no nível, né? A gente trabalha a moral como se você pode pesquisar aí definição de moral, aplicação de moral, todo canto só vai dar a mesma coisa. É relacionado à rigidez e às regras da sociedade. Então, o que nós estamos falando aqui é da evolução moral. Você imagina que a sociedade não tem ainda nem um foco de discernimento desse tema, né? Porque se a gente vai pesquisar moral sempre para outra área, pelo menos a gente alcançou aqui, que a gente estuda muito nessas coisas em psicologia. Então, na hora que você está olhando para isso, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que nós nascemos só para uma coisa, para evoluir moralmente, né? Sociedade à parte, porque para a moral da sociedade é uma pessoa educada, a criança que não diz o que pensa, é a criança que não bagunça, é a criança que sabe se comportar, é a criança que respeita ali todas as regras, né? E não quer desqualificar o comportamento, né? Como um fator de desenvolvimento, que eu acho que também o é, mas o que a gente faz é mascarar, infelizmente. Então, as crianças, elas não são ajudadas. Faz, supor, você fica ali com ódio daquela criança e ninguém te ajuda a explicar ou a compreender o que aconteceu, que dentro de você tem esse espírito que precisa ainda ser trabalhado no amor, né? Que ainda está bem longinho, né? E a gente ainda não tem esse suporte da sociedade. Esses estudos são muito bons nesse sentido, né? O estudo do espiritismo, o estudo do desenvolvimento, né, da personalidade baseada no ego saudável, porque senão como é que a gente vai perdoar? Me explica, né? Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou quantas vezes, né, nosso irmão falhar contra nós mesmos, né? Que é tanto que a gente falha. Até porque, galera, você veja como Jesus é sabido, né? Se a gente não precisasse ser perdoado, a gente não tá com problema de perdoar os outros, não, né? Perdoa tanto quanto você precisa de perdão. Cara, a gente sabe que se a gente está nessa condição, a gente está errando mais que os outros, né? No dia que você não precisar mais de perdão, fica tranquilo, mais enganchado nisso aí, não, né? É um belo desafio. Sì, quello è molto importante quello che hai detto, Mirella, perché anch'io me lo domandavo. Io che ho fatto filosofia, io ho fatto gli esami di filosofia morale. Dipendeva da chi te le insegnava. Allora abbiamo fatto un esame meraviglioso che era sulla storia della stregoneria in Italia e come hanno ammazzato queste povere streghe, fra virgolette, che ammazzavano, le bruciavano e torturavano. Allora, lì era più proposto come dei momenti in cui si vedeva quando c'erano state delle cose brutte a livello storico e come aveva reagito la società, e quindi come comunque la Chiesa, purtroppo cattolica, aveva marginalizzato e aveva proprio con l'Inquisizione torturato, loro torturavano. E quindi era un po' questo, ma tutto sto discorso che hai fatto tu, sì, non so, mi sembra che lo spiritismo spinga molto proprio a un discorso di pratica, perché noi, anche chi ha fatto catechismo, le sa queste cose, però le hai sentite dire, non è che capisci che cosa vogliono dire. E invece è proprio una pratica che ci deve essere costante per capire veramente tu come devi cambiare, come puoi cambiare. Questo è una cosa che non fanno da nessuna parte. E poi forse si lega un po',
per me che lavoro con i ragazzi, al discorso pedagogico. Forse è lì nella parte pedagogica che questa cosa si trova un pochino. Forse, che so. Vieni, Bricia. Força em futuro, Suzana. Mas não é uma coisa só do futuro, não, viu? Porque, veja, no passado a gente já teve, né, muitos estudiosos da educação que levavam em consideração e que ainda levam o desenvolvimento moral, né? Quando a gente vê o próprio Allan Kardec, que era um educador, e ele é um discípulo de Pestalozzi, né? Então, na França, a gente vai encontrar um bom percurso, que obviamente depois não foi tão seguido, mas pelo menos até onde a minha ignorância alcança, né, os relatos que eu tenho da educação na França são um pouco diferentes, por exemplo, do da Itália. Então, veja que esses educadores, eles tiveram e têm, então eram educações baseadas, Pestalozzi era educação baseada no amor. Imagine. Então, respeito por cada talento, por cada coisa que as crianças manifestavam, né? O ensino, não do jeito que a gente tem hoje, que é obrigado aquele conteúdo, né? Mas a apreensão pelas habilidades. Então, isso aí já existia lá em 1700, né? Já existiam as raízes dessas coisas. Mas a gente, é como se nascem algumas pessoas muito avante de nós, né? Que trazem essa coisa, não frutifica na mesma hora. Mas eu creio que frutificará, né? Essa coisa, acho que nos próximos anos, acho que nós estamos estudando para isso, né? Para começar a fazer o plantio dessas sementes no nosso coração e ao passo que cada um de nós se prepara, a sociedade também está se preparando. Ma gli antichi greci erano, cioè, la pedagogia non era chiamata filosofia morale, ma loro pensavano così. Quando studi Aristotele o Platone, era questo che loro facevano, la maieutica, quindi tirare fuori dalla persona quello che loro già sapevano. No, in Italia ci sono stati, in Sicilia c'è stato Danilo Dolci, che erano gli anni 60, quando da voi c'era Gilberto Freire, che si conosceva con Danilo Dolci, aveva proprio una specie di comunità, e Don Bosco anche, hanno una proposta diversa di pedagogia e di ensino. È che poi è un tale casino, ci sono delle persone che cercano ancora, ma diciamo la parte istituzionale no. Ma sono le seme, dobbiamo pensare, stanno só plantando, né? No, parla pure in portoghese perché sono stanca. Porque você estava falando italiano aí me confunde. Aí quando eu me lembro eu volto. Então, mas eu digo, são as sementes, né? Então, assim, a sociedade vai plantando. Eu digo, e veja que o plantio já vem, ó, há tanto tempo. Bem lembrado, Suzana, porque Sócrates, o que Sócrates faz? Né? Exatamente isso. A maiêutica socrática é o que a gente tenta fazer hoje. Na hora que acontece algo que desafia, a gente, no lugar de ter uma verdade, se pergunta, se questiona. Então, ali o ego não sabe de nada, porque ele se permite dizer do não saber, né? Então, veja aí, né? E Sócrates tem muito tempo antes de Cristo. Então, a sociedade está com o plantio, a gente tem muita contribuição. E agora é tentar aproveitar, né, desses estudos que a gente tem a felicidade de ter essa visão dos espíritos, que são muito mais avantes de nós, para a gente poder colocar isso na prática, que é o desafio. Eu acho que o Evangelho é como um manual de prática. Sim, é como se eles ensinassem direitinho como é que a gente precisa fazer. Acho que a coisa mais fantástica que eu encontro no Espiritismo para o desenvolvimento moral é o Evangelho, porque como a gente não vê, não sabe, os caras que já passaram pelo que a gente passou, eles vêm com uma bondadezinha, né? E vão dando o beabá do negócio. Mas pena que não é mais facinho, né? Facinho vai depender da gente. Quanto mais, né? Facinho vai depender de onde estamos e onde queremos chegar, né? E de quanto mais a gente se aplicar, né? E como tudo na vida, requer muita... Veja que, por exemplo, como eu digo, faz muito tempo mesmo que eu estudo essa coisa do pensamento, que você trabalhou no início, desde o dia que minha mãe já falava quando eu era criança, eu achava ela uma doida.
Porque mamãe ficava dizendo que o pensamento tinha força, né? E eu dizia, você é louca, né? E eu bem questionava, me explica esse negócio. Então, ali meu ego não aceitava essa coisa do pensamento. E quando eu fui ver isso, mas já deve ter uns 15 anos, mais ou menos, sei lá, mais de 10, com certeza. E aí eu comecei a observar, né? Caramba, todos os nossos problemas começam no pensamento. A gente começa a pensar mal, muda completamente a, o medo, né? O medo vai atuar ali. Eu comecei a estudar, né? Muda completamente a postura, você fica pesado. E outra, os espíritos também nos dizem que quando a gente pensa mal, que a gente fala mal, o ambiente que a gente está é todo preto, minha gente. Entendeu? Então, assim, essa coisa que a gente emana, ela é pesadíssima, ela precisa de cura. Então, urgentemente, façamos atenção, né, à nossa capacidade do pensar positivo, que era a orientação lá de Joana, né, na mensagem, né? Ela sabe que não é fácil para a gente, mas ela diz, ó, não tem para onde fazer, para onde correr. Sua vida, ela vai ser o reflexo daquilo que você pensa. Se você pensa no sucesso, se você pensa na saúde, se você pensa na bem-aventurança, você vai viver isso. Se você não pensa, você só vai viver aquilo que você pensa. Eu acho que é um grande estudo, todos dois, né? A mensagem e a Fica a proposta de dica. vida. Fica a dica para nós. Continuarmos aperfeiçoando. Porque, assim, gente, eu digo assim que faz 15 anos que eu observo, né? Que parece muito tempo, né? Mas não é coisíssima nenhuma, isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer que eu vejo, não quer dizer que não penso, quer dizer nada, quer dizer que a gente tem que amar o processo. Amar o processo e a condição em que a gente se encontra. Bem dodóizinho. Peró com alegria, né? Dodóis com alegria. Vamos lá, né? Vamos nos preparar para o nosso encerramento. Então, vamos agradecer, né? Esse nosso de hoje. Fechamos nossos olhos, nos conectando em alma, em coração, em espírito, com todas as nossas reflexões, com o nosso desejo de transformação desse mundo, que a gente possa reconhecer que essa transformação só pode acontecer se ela começar dentro de cada um de nós. Deixemos que dentro de nós se mova essa energia de amor, essa energia de luz, essa energia de paz, e que essa nova força possa vencer os nossos medos, as nossas inseguranças, as projeções daquilo que nós ainda temos como pedras no nosso caminho, mas que cada uma dessas pedras podem ser ultrapassadas com o despertar das virtudes que habitam no íntimo de cada um de nós. Que possamos nos conectar com essas virtudes que existem na nossa alma, que existe dentro de cada um de nós, que possamos cuidar desse terreno onde precisam se desenvolver essas capacidades iluminativas, essas capacidades de envolvimento, de crescimento, de tudo que nós viemos realizar nesta terra. Somos feitos segundo a imagem e a semelhança do nosso Pai. Temos dentro de nós toda a força, todo o amor, toda a luz que é necessária para vencermos os desafios. Basta que possamos regar esse terreno e dar-lhe condições de desenvolver-se no nosso percurso. Que possamos fazer isso em pensamento, em intenção, em desejo, que possamos ajudar a desenvolver essas virtudes como se cada um de nós fosse um belo jardim que precisa ser cuidado, que precisa ser regado. E a cada desabrochar desse jardim, uma força extraordinária que habita e que é só nossa, vem à tona para esse mundo, para o nosso uso, para o nosso trabalho. São os presentes que nós recebemos de Deus. Esses presentes precisam ganhar vida em nós. E é por isso que nós agradecemos. Mais uma vez a oportunidade dessas reflexões, rogando aos espíritos que nos assistem que possam estender
as benéfices desse estudo, todas as boas energias para aqueles que precisam, protegendo nossos lares, protegendo nossas famílias, e também aos espíritos que atuam tantas vezes através dos seus equívocos a buscar prejudicar quem está aqui na Terra. Então, que possamos criar essa rede de luz e de amor, rogando ao nosso Pai a permissão para que na próxima semana possamos continuar os estudos do Evangelho. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Obrigada e até semana que vem. Ciao, ciao, grazie.